O Tribunal Superior Eleitoral deve decidir, provavelmente até o fim desta manhã, pela absolvição da chapa Dilma Temer por abuso de poder econômico. A maioria dos ministros já se manifestou contra a inclusão de provas da propina da Petrobras que abasteceu a campanha de 2014. Vamos direto lá para Brasília, falar com a Flávia Alvarenga, porque, Flávia, bom dia. O que a gente viu ontem foi praticamente um ensaio do resultado final desse julgamento, né? Que deve, no fim das contas, livrar de punição tanto o presidente quanto a ex-presidente Dilma. Oi, Ana, bom dia a todos. É exatamente isso, essa foi a tendência. O julgamento, portanto, deve acabar hoje, perto da hora do almoço. A tendência é pela absolvição, mas isso se os ministros, na hora de votarem o mérito, se a chapa Dilma Temer deve ou não ser cassada, mantiverem os mesmos votos de ontem, quando eles analisaram um questionamento feito pela defesa. Questionamento em relação exatamente se os depoimentos dos delatores da Odebrecht e também dos marqueteiros Mônica Moura e João Santana podem ou não estar incluídos nesse processo. E pelo resultado desse julgamento, desse questionamento, 4 ministros votaram pela não inclusão disso no processo, ou seja, eles não vão considerar os fatos relacionados à Odebrecht. São os ministros Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Napoleão Nunes, Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira. Já para outros 3 ministros, os fatos relacionados à Odebrecht devem sim estar na ação. É o ministro relator que votou por isso, Herman Benjamin, ministra Rosa Weber e também Luiz Fux. A sessão de hoje vai ser retomada às 9 horas da manhã. O relator ainda precisa terminar de ler o voto dele, o mérito, mas já apontou o abuso de poder político e econômico em 2 pontos. Depois disso, aí sim passa para a votação dos outros 6 ministros. Cada um vai ter 20 minutos para dar o mérito e aí sai o resultado. Então, pelas contas, provavelmente o resultado desse julgamento sai um pouquinho antes da hora do almoço. Chico e Ana. Ok, Flávia, vamos ver. E ao longo das sessões que a gente tem acompanhado, o relator vem defendendo o uso dessas provas apontadas nos depoimentos que fez com que os delatores da Odebrecht, porque representam provas de que a propina nos contratos da Petrobras irrigou a campanha de 2014. Agora, Juliana Morrone, bom dia para você. A maioria dos ministros não está indo com o relator não, né? Bom dia, Ana, bom dia, Chico, bom dia a todos. Uns com linguagem robuscada, outros com linguagem mais simples, outros alegam questões técnicas. Enfim, o ministro Admar Gonzaga chegou a dizer que só deveriam investigar Caixa 1, doação oficial de campanha. O mais intrigante foi o que o mesmo TSE, em 2015, decidiu ampliar a investigação sobre a chapa Dilma Temer. Parte dessa pilha de documentos deve ser descartada pelo Tribunal Superior Eleitoral. É o material levantado nos mais de 2 anos do processo aberto depois que o PSDB pediu a cassação da chapa Dilma Temer. 4 dos 7 ministros consideraram que tudo que está relacionado ao caso Odebrecht não poderá ser usado no julgamento porque não estaria no pedido inicial do PSDB. Isso inclui os depoimentos de Marcelo Odebrecht e dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura. Era tudo que a defesa queria. O ministro Tarcísio Vieira reconheceu que os fatos narrados são graves, mas não concordou em incluí-los no julgamento. Eu não levarei em consideração nenhuma prova produzida nessa fase Odebrecht para frente. Não, a minha pergunta é se Vossa Excelência exclui a Odebrecht. Sim. O ministro Napoleão Maia diz que também não concorda com a inclusão dos fatos que, segundo ele, são referentes a eleições anteriores à de 2014. O autor relaciona as doações de empresas que tinham ou que vieram a ter posteriormente contratos com a Petrobras relativas ao ano de 2012. Doações ao PT. 2012, doações ao PMDB. É a primeira campanha, não é a de 14 que nós estamos examinando. O ministro Admar Gonzaga diz que incluir fatos novos no julgamento poderia abrir um precedente para que outras eleições fossem questionadas. O que teremos a partir das eleições próximas? Julgadas por magistrados de todo o país. Não haverá pacificação política no país em lugar nenhum. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, foi enfático. A tal fase do Odebrecht não guarda a mínima conexão
com aqueles fatos narrados iniciais, o que, a partir de uma leitura constitucional do devido processo legal, não pode ser apreciado. Mas o relator, ministro Herman Benjamin, deixou claro que a ação do PSDB pedia a investigação de abuso de poder econômico pela chapa Dilma Temer, indicando contratos da Petrobras com empresas e citando textualmente a Odebrecht. O que está querendo a defesa, com todo respeito, fazer aqui é levar o corpo probatório à autópsia ainda vivo. A razão é uma só, é arrancar toda a prova relativa a Odebrecht. Ele voltou a afirmar que a investigação sobre o caso Odebrecht foi feita com base no entendimento do próprio tribunal. Quem quiser rasgar a decisão deste tribunal que determinou, e aqui ninguém quer, mas quem quiser rasgar, o faça sozinho, esta decisão do tribunal que determinou a investigação. Os ministros Rosa Weber, Herman Benjamin e Luiz Fux afirmaram que os depoimentos devem sim ser considerados no julgamento. O ministro Luiz Fux diz que a legislação é clara e impõe ao juiz a análise de fatos públicos relacionados ao caso. Não pode julgar sem atentar para a realidade política que vivemos hoje. Não podemos. Perfeito. Aqui não é tribunal, nós somos uma corte. A avestruz é que enfia a cabeça no chão. Então, o que diz o artigo 493? Se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz e a forciore ao tribunal tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. O clima esquentou um pouco quando o relator questionou a afirmação feita pelo ministro Admar Gonzaga de que ele só iria examinar pagamentos feitos de forma oficial, deixando de lado o Caixa 2, porque isso não estaria previsto no pedido inicial. Houve troca de farpas entre os dois. Eu estou lendo o que está escrito na petição inicial. Então, boa sorte no momento em que Vossa Excelência for examinar apenas Caixa 1. Porque a referência que Vossa Excelência fez foi ao título. Mas o título, nós sabemos, como ementa, não representa o conteúdo do que está dito. Nós, juízes, não julgamos por títulos. Não entendo como Vossa Excelência queira limitar este processo à Caixa 1. Para a Caixa 1, nós não precisaríamos de TSE. Vossa Excelência vai entender no momento oportuno. Tá bem. Não adianta ficar fazendo discurso para a plateia. Não, eu não estou fazendo e querendo discurso. Constranger seus colegas. Não, que isso não aqui, vai funcionar. Aqui não é isso constrangimento. É constrangimento, sim. É um esclarecimento. É constrangimento, é o que Vossa Excelência está fazendo. Não. Se Vossa Excelência pudesse respeitar... Vossa Excelência está com a aura de relator, querendo constranger seus colegas. Não vai conseguir. Não, Tenha respeito pelo meu voto. Eu não vou constranger, nem preciso, porque os nossos votos constrangem ou não a nós próprios. Faremos as divergências com elegância. No fim da sessão, o ministro relator diz que o TSE pode não ter outra oportunidade de investigar e julgar um caso como este. Não é à toa que os eminentes advogados querem excluir tudo relativo ao Odebrecht. Querem excluir porque a prova é oceânica. A prova é de depoimentos, a prova é de documentos, a prova é de informações passadas por autoridades estrangeiras por meio de cooperação internacional. O julgamento deve terminar ainda nesta sexta-feira. Como 4 dos 7 ministros concordaram com a tese dos advogados de defesa para não usar informações da Odebrecht como prova, a expectativa é de que esses mesmos ministros votem contra o pedido de cassação da chapa Dilma Temer. Nesse caso, o placar ficaria em 4-3 pela absolvição. Em uma frase, o relator ministro Herman Benjamin resumiu as provas que os ministros do TSE não quiseram aceitar no julgamento da chapa Dilma Temer. Eu chamei esse tipo de, não só de propina, mas de Caixa 2,
de propina gordura ou propina poupança. Verdadeiras contas correntes para o depósito e desembolso continuado de valores de propina ou caixa 2, as quais permaneciam à disposição dos partidos ou agentes políticos para seu livre e futuro uso. Daqui a pouco, na retomada da sessão, Herman Benjamin deverá falar sobre a relação da Odebrecht com a campanha e do envolvimento das gráficas que prestaram serviço para a campanha. E, em seguida, os outros ministros, segundo um acordo, usarão 20 minutos para cada um expor a sua posição. Ana, Chico, só lembrando que, além das questões da Odebrecht, na inicial há outras denúncias também, outras acusações, né? Pois é, mas parece que o espírito de avestruz, né, a que aludiu o ministro Fux, vai prevalecer, porque a tendência é a chapa, com todos esses escândalos, ser absolvida, né? E vamos mostrar, então, quem conduz um tanto essa absolvição é o presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes. Vamos mostrar as posições de Gilmar Mendes antes e depois. O ministro defendeu para garantir o prosseguimento da ação no TSE e agora para desconsiderar os depoimentos da Odebrecht e dos marqueteiros. É uma posição no passado e outra no presente, né, Juliana? Nos debates, o relator Herman Benjamin vem produzindo, inclusive, trechos de um voto de 2015 do próprio Gilmar Mendes. Você sabe que essa foi a estratégia do relator, né, Chico, Herman Benjamin, porque, afinal de contas, Gilmar Mendes capitaneou o movimento contra a inclusão dos depoimentos dos marqueteiros da campanha e também no material da Odebrecht. Herman Benjamin usou frases, argumentos do presidente do TSE, Gilmar Mendes, que antes valiam e agora não valem mais. O ministro relator, Herman Benjamin, citou alguns trechos do voto do ministro Gilmar Mendes, que em agosto de 2015 foi a favor de dar continuidade às investigações sobre a chapa Dilma Temer. Na verdade, busca-se tão somente verificar se de fato recursos provenientes de corrupção da Petrobras foram ou não repassados para a campanha presidencial. Gilmar Mendes chegou a dizer que o avanço das investigações da Operação Lava Jato produziu tanto material que, por isso, ele demorou 5 meses para apresentar o voto. Porque levei 5 meses para trazer esse pedido de vista. Por uma razão, a toda hora tinha que fazer atualizações em função dos fatos que se sobrepõem. Como já se disse, atribuindo-se ao ministro Teori, puxa-se uma pena e vem uma galinha na Lava Jato. A cada operação, novos fatos conexos com os fatos que estão aqui, como nós veremos. Tanto é que me vi obrigado a fazer várias atualizações do texto, para os quais vou chamar a atenção. Ontem, o relator disse que esse entendimento de 2015 validaria a inclusão de novas provas ao processo. Mas o ministro Gilmar Mendes disse que não era essa a intenção dele. Os fatos alegados eram insuficientes. E eu disse, então, que os fatos eram suficientes para abrir o processo, para instaurar a ação. Isto que eu disse. Não dei nenhum passo no sentido de ampliar objeto ou causa de pedir. No primeiro dia do julgamento, o ministro Gilmar Mendes disse que defendeu a continuidade da investigação da chapa Dilma Temer, não para caçar o mandato, mas para que todos pudessem saber como se faz uma campanha presidencial no Brasil. Ana. A gente sabe bem como é que você faz, né, Juliana? Vamos dar uma olhada como é que está o placar dessa votação até agora no TSE? Como a gente viu aqui ao longo dessa edição do Bom Dia Brasil, as falas de alguns ministros já indicam tendências dos votos. Com base, então, nessas posições defendidas pelos ministros ontem, o placar da votação está cada vez mais claro, de 4-3 a favor de Michel Temer. Vamos ver aqui os detalhes. Primeiro, ontem, o relator Herman Benjamin começou a ler o voto dele. Ele já disse, né, que viu abuso de poder na campanha de 2014. Hoje é que ele vai concluir o voto, mas a gente já colocou Herman Benjamin aqui porque ele é voto certo pela cassação da chapa Dilma Temer. Junto com ele estão os ministros Luiz Fux e Rosa Weber, que já sinalizaram que devem acompanhar o relator. Com isso, então, seriam 3 votos a favor da condenação, da cassação da chapa. Vindo para o lado de cá, nos debates preliminares, os ministros mais novos do TSE, Adhemar Gonzaga Neto e Tarcísio Vieira de Carvalho, fizeram já intervenções que sinalizam pela absolvição da chapa. Lembrando que esses dois aqui que eu já falei foram efetivados recentemente no cargo no tribunal por Michel Temer.
Outro que deve votar pela absolvição é Napoleão Nunes Maia. Com isso, então, seriam 3 votos também pela absolvição. Em caso de empate, o presidente do TSE, Gilmar Mendes, é que vota por último e aí, nesse caso, então, tem o voto decisivo. E Gilmar, que a gente mostrou que foi fundamental lá atrás para essa investigação avançar, agora bateu de frente com o relator e não deixou dúvida de que vai votar pela absolvição da chapa. Ou seja, a menos que algum ministro mude de opinião aqui, Dilma Rousseff e Michel Temer devem ser absolvidos pelo TSE. A gente volta agora a falar do julgamento da chapa Dilma Temer no TSE, que vai ser retomado daqui a pouco. A sessão deve começar com o ministro relator terminando de ler o voto dele. A Flávia Alvarenga segue lá no TSE, está aqui de volta com as últimas informações. Flávia. Oi, Ana, é isso mesmo. Já às 9 horas da manhã, retoma e o ministro Herman Benjamin, ele volta para terminar de ler o relatório dele com o mérito, que já apontou o abuso de poder político e econômico da chapa em 2014. O ministro Herman Benjamin hoje vai falar sobre as relações da Odebrecht com a campanha, sobre os serviços prestados pelas gráficas também nessa campanha e também sobre os itens que ficaram excluídos do voto dele. Aí sim começa o voto no mérito dos outros 6 ministros. Cada um deles vai ter 20 minutos para falar. E a ordem de votação é a seguinte: o ministro Herman Benjamin, que já está votando, depois vem Napoleão Nunes, Admar Gonzaga, Tarcísio Vieira, o ministro Fux, ministra Rosa Weber e, por último, o ministro Gilmar Mendes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Se a sessão se estender um pouquinho mais, tem um intervalo e volta às 2 da tarde. Ana e Chico. Ok, Flávia, estamos de olho. E já foram mais de 20 horas de debate entre ministros e advogados. Os repórteres Chico Regueira e Alberto Fernandes acompanharam os bastidores da sessão do TSE de ontem. Amanhã começa com funcionários da limpeza. O primeiro a chegar é o secretário da mesa. A gente faz parte de uma assessoria de plenário, que é ligada à presidência do tribunal. Basicamente, secretaria as sessões, né? Preparando-as inicialmente e durante a sessão anotando o que é pertinente ao julgamento para posterior lavatura da ata da sessão. Som, teste. Bom dia. Bom dia, O julgamento começou às 9 da manhã e a plateia estava bem mais vazia. Ao lado das mesas tem água e o ministro Gilmar tomou chá. Aqui o senhor é porta-voz de uma equipe. Quantas pessoas tem nessa equipe e como que ela trabalha? Em torno de 10 advogados que estamos atuando nessa defesa. Eu tenho colegas lá no escritório que ficam assistindo a sessão e mandando informações, em que ficam ouvindo os votos e ficam nos municiando de eventual contradição. Nós trabalhamos aqui em grupo com as pessoas que estão aqui. E não tem nenhuma retaguarda fora do tribunal que esteja nos ajudando. Todos podemos mudar a nossa opinião durante o julgamento do processo. Todo mundo tem voto longo. Esse calhamaço aqui é o voto do ministro Herman Benjamin, que está sendo lido desde ontem. Melhorou da gripe? Estou melhor. Está melhor? Claro. A voz está boa? O que você acha? Estou ouvindo bem. Algum advogado esqueceu uma toga no plenário. Os 4.000 policiais que fazem a segurança aqui do lado de fora do TSE tiveram um dia de tranquilidade. É que só um manifestante apareceu. Seu pai já manifestou por onde? Cara, começou na minha cidade, Ponte Nova, já passou por Ouro Preto, Vitória, Mariana, Curitiba, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Argentina, Uruguai. Por que você se amarrou? Indignado, né? Beleza, obrigado, valeu. Ah, mas você não está amarrado? Mas deixa eu te falar por que eu não estou amarrado. Porque o STF, o tribunal, chegou aqui e pediu, me impedindo de eu amarrar a placa aqui. É uma amarração simbólica? Não, espera o seguinte. Tem mais ou menos 15 anos que eu faço isso.